Olá para você que nos assiste aqui no canal UNC Podcast, um podcast para você, para sua família, para um novo começo. Hoje estou aqui com o Pastor Vils, né? Que é uma honra, Pastor Vils, estar aqui com o senhor no primeiro dia, primeiro episódio aqui desse podcast que a gente está montando, tá? É uma obra que Deus tem colocado no meu coração para a gente fazer a divulgação, né, da palavra de Deus, a divulgação daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, né? E para começar, nada melhor do que começar com o testemunho, né, da vida do pastor, né, que tem feito uma grande obra para o Senhor, que Deus tem levantado para fazer uma grande obra ali na Serra do Salitre, né, em Minas Gerais. Então, seja bem-vindo, sinta-se em casa, tá? Então, que nós possamos ter um bate-papo tranquilo, né, e que nós possamos sentir a presença do Senhor através do testemunho da vida do irmão. Amém. Pastor Robson, é uma alegria imensa, né? Quero saudar a você com a paz do Senhor e não só você, como todos que, que estão nos assistindo. É uma honra para mim ser a primeira pessoa a estar sendo convidado. Vem na mente da gente logo que a gente é importante, é especial, Claro que é. né? Eu sei que no reino Deus chamou a gente para fazer algo e a gente tem lutado para exercer aquilo que o Senhor nos chamou, mas quando esse chamado de Deus para nossas vidas são reconhecidos por pessoas importantes para nós e para a sociedade, isso nos dá um retorno de confiabilidade muito grande. É uma prova de que a gente está sendo aprovado não só pelo reino, mas também pelas pessoas que nos ouvem, que gostam da gente, né? É uma honra que esse trabalho tão maravilhoso ele possa prosseguir e que possa alcançar muitas vidas. Esse é o objetivo de todos que servem ao Senhor, né? Que maravilha, Pastor Wilson. E para a gente começar, né, para a gente já ir se interagindo, para o pessoal que nos assiste, né, ir acompanhando, entendendo quem é o Senhor. Primeiro, eu queria que o senhor falasse um pouquinho lá da obra lá na Serra do Salitre, né, que é uma obra nova, algo que o Senhor tem colocado no coração do pastor. Eu também tenho acompanhado essa obra desde o início, né, então, assim, e sinto feliz, né, por tudo que o senhor tem feito ali. Então, conta para nós como é que tá lá. Eu sei que a gente vai chegar nesse ponto ainda na nossa conversa, né, mas vamos começar por aí, né, como que tá acontecendo, como que tá o coração do irmão, né, com essa obra lá. Como você disse, é uma obra nova, mas que já vem sido colocada em oração. A gente orou por aquele lugar por mais de 3 anos. Subimos ao monte diversas vezes e apresentando aquele lugar ao Senhor. E o Senhor nos permitiu abrir um culto lá. Você foi um dos pioneiros, né? Junto comigo desde o primeiro dia. É uma honra trabalhar contigo. A igreja Ágape lá na Serra do Salitre te ama, né? E na Glória a Deus. oportunidade já quero dizer, amanhã você estará com a palavra, né? Estará pregando lá. A igreja está toda em festa, né? Ama ouvir a mensagem da parte do Senhor pela sua interpretação, também como a família louvando e adorando o Senhor. Então aqui nós começamos aquele trabalho ali com o culto do lar e fomos bem aceitos naquele lugar, onde o Senhor nos permitiu abrir uma porta. Nós estamos ali há quase um ano, né? E eu costumo dizer que a gente está naquela fase de crescer, não só para cima, mas um pouquinho para baixo, criando raízes. E eu sei que o Senhor tem aprovado aquele trabalho naquele lugar. Não só pelos milagres que têm acontecido, mas também pela aceitação da cidade, do povo, das autoridades daquela cidade com o nosso ministério. É uma honra fazer parte daquela obra ali. Eu sei que muito em breve seremos já alguém de um porte de não só de abertura, de crescimento, mas de um porte de visibilidade de notória naquele lugar. Glória a O Deus. intuito ali é ganhar almas, salvar pessoas e também trazer as pessoas de um lugar de sofrimento para um lugar de paz, né? E é E, isso. e o que eu vejo, Pastor Wilson, é o seguinte, porque eu acho que eu já até comentei isso com o senhor. Eu entendo que a obra de Deus nos últimos dias, né, tem se tornado um comércio,
né? Então, o que que acontece? As pessoas, elas tendem a querer abrir igrejas e tudo como se fosse um comércio. Então, assim, já quer que o negócio cresça, quer que o negócio dê muito dízimo, muita oferta. Mas se tem algo que a gente, da Igreja Batista Ágape, né, do Serra Negra, e agora com a extensão do Senhor na Serra do Salitre, e a gente vem conversando muito sobre isso, a gente é uma igreja que tem uma visão de fim dos tempos, né? Jesus está voltando, então a nossa missão é pregar essa palavra verdadeira, né? A gente sabe que nós devemos dar o nosso melhor, pregar a palavra de uma maneira fiel, né? Aquilo que ela realmente quer dizer. A gente não tem que dizer, colocar as nossas palavras na Bíblia, a Bíblia que tem que falar para a gente, né? É Jesus, né? Jesus diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, ele é a verdade. Qual que é a verdade? É a Bíblia. Ele é a própria Bíblia. Então, essa palavra fala dele, aponta para ele. Então, quando a gente vai pregar esse evangelho, a gente não deve, como que a gente pode dizer, colocar palavras na boca de Deus, né? Então a gente não deve esperar ali um crescimento exponencial, não. A obra vai devagar. Quem traz as almas é o Senhor, quem traz as almas é Ele que nos traz, né? Então, assim, fico feliz por participar daquele momento ali, né? Nossa, como eu fico feliz. E a gente vê ali as almas que já tem ali nesse momento, né? São fruto de um trabalho, de uma não desistência, né? Porque o pastor Arnaldo mesmo diz, e você mesmo já falou tantas vezes, que o coração do pastor dói, porque uma pessoa vem, quando é fé ela vai, né? Mas as pessoas que o Espírito Santo quer que permaneça, elas vão permanecer, né? Então, quão bom é o Senhor ver o trabalho do Senhor lá, né? Nessa integridade do Senhor ali. Amém. É lindo essa interpretação da fase que nós estamos passando. Você fala com propriedade porque você vive isso, né? Você viu a primeira pessoa chegar e tá vendo as pessoas que permaneceram, né? Eu costumo dizer que é uma semente, né? Por mais que a pessoa passou, ficou um tempo, saiu, mas uma semente foi plantada, né? E querendo ou não, essa semente vai gerar. Ela vai crescer, nem que seja em meio de espinho ou de terra cheia de pedras, mas ela vai nascer. E ela nascendo, por mais que morra, ela fica plantada ali uma raiz, por mais que seque, mas ela vai estar ali um caminho aberto para que uma nova semente seja plantada. E esse é o trabalho do evangelismo, da mensagem. É não desistir nunca, mesmo sabendo que o coração vai doer mesmo, a gente é humano, né? Quando a pessoa sai, a gente fica triste, mas a gente tem a certeza que o trabalho que precisava ser feito para aquela hora foi feito, né? Isso é lindo. Eu estou muito feliz não só pela Ágape lá na Serra do Salitre, mas pelos planos, pelos projetos que eu estou vendo, não só você traçar, né? Porque vem aí um projeto lindo para ser realizado muito em breve e que eu sei que já está sendo alinhado com os planos e os projetos de Deus para que possa produzir e crescer e dar muitos frutos, né? Então, assim, é muito bonito isso, né? É muito bonito isso. A gente sempre tem falado sobre isso e para mim é uma honra o Senhor me escolher para estar fazendo algo que de alguma forma está sendo escrito lá no céu, na vida das pessoas. E como a nossa igreja traz o ágape do amor de Cristo, do amor de Deus para com as pessoas, é isso que nós queremos implantar. Que cada palavra, por mais que ela seja uma palavra da volta do Senhor, por mais que seja uma palavra que traga a pessoa a uma reflexão, a uma correção, mas que ela seja sempre envolvida com amor, a fim de esse amor transformar a vida das pessoas. Maravilha, né, pastor Vilci? Voltando mais uma vez nessa questão. Ser resiliente, porque quem faz a obra é Cristo, né? Ah, esse primeiro episódio aqui é a inauguração do projeto que o senhor
acabou de comentar, né, na minha vida e tudo, é Deus chegando para mim e falar assim, ó, chega, já é a hora, né? Uma coisa que eu sempre comento, né, e eu penso que os pregadores deviam pensar um pouco sobre isso, o que que nós vamos apresentar o dia que nós chegarmos lá no céu, né? Eu fico imaginando e pensando como vai ser o dia que a gente entrar por aqueles portões, né? Aquela multidão e tudo, quando é fé do lado, você bate o olho, tá ali o Pedro. Olha para o outro lado, tá ali o Paulo, né? Tá ali Moisés. E aí aquela conversa descontraída, né? Aí quando é fé eu vejo o Paulo falando, olha, eu ganhei tantas almas. Pedro, ó, na minha primeira pregação ganhei 3.000 almas. Né? E Moisés, eu no dia que, depois das 10 pragas que o Senhor fez lá, ele me usou para abrir o Mar Vermelho. A pergunta é, qual que vai ser o nosso assunto ali naquele dia, né? E aí, não... Eu penso nesse assunto, não na questão de medir o que a gente fez com o que eles fizeram, mas se a gente fez o que Cristo pediu que a gente fizesse, né? Então, o próprio Jesus diz que vale mais uma alma do que o mundo inteiro, né? Então, o Senhor pregando ali na serra, que seja uma, que seja 10, 1 milhão de pessoas, se fosse apenas uma, já valeria todo o esforço, né? Então, eu acho que é essa visão que a gente tem que ter de buscar, de levar essa palavra, porque pessoas para pregar aquilo que não presta tem muito nesse mundo. E está faltando pessoas para pregar o verdadeiro evangelho. Aquilo que Jesus disse, o id, né? Quem está fazendo o id, né? E chega um momento que o coração da gente, assim como está o meu, fica extasiado, já não consegue mais esperar o momento de ir, né? E eu tenho certeza que assim também foi no coração do pastor, né? Mas aqui foi um aquecimento para a gente começar a nossa história. Pastor Wilson, mas o assunto aqui hoje é a vida do irmão, né? Eu quero usar esse espaço aqui para que as pessoas que nos assistem possam, de alguma forma, né, conhecer as pessoas que estão nessa obra, fazendo a obra do Senhor. Né? E a gente vê em nosso meio tantas pessoas de coração puro, né, de coração ali sedento para fazer a obra, e aí muitas vezes as pessoas pensam, mas eu só limpo um banheiro, eu só limpo a igreja, mas ainda assim essas pessoas têm uma linda história de vida, né? E assim, nasceu essa ideia da gente compartilhar, né, a história do Senhor. Então, queria que o irmão começasse pelo começo, né? Quem é o Senhor? Da onde o Senhor veio? Quem é os pais do Senhor? Como foi sua infância? Né? Então, sinta-se à vontade e aí vamos conhecer a história, então, tá? Do pastor Wilson. A minha história é uma história simples. Eu amo falar da minha vida, até porque minha vida sempre foi um livro aberto. Eu nunca tive muito que esconder da minha vida. Hoje eu estou pastor, mas eu nasci numa família de pai e mãe simples, sem nenhuma uma cultura e sem nenhum estudo, né? Que só foi as experiências que eles viveram que puderam educar os filhos. Sou o 13º filho de 14. 13º de 14? 13º Olha, de esse 14. detalhe eu não sabia, hein? Então, assim, Que maravilha. de um pai e da mesma mãe. Aquela família tradicional, né? E meu pai viveu a vida para cuidar dos filhos, um homem de muitos conselhos, mas, acima de tudo, de muito exemplo. É uma honra falar para as pessoas que eu sou filho de Tiago Medeiro, que eu sou filho da dona Isidória Pereira dos Santos. Né? Na minha cidade natal, essas pessoas, ao longo, a geração vai passando, vai meio que caindo no esquecimento, mas quando eu estava na minha infância, era referência. O senhor é de qual cidade? Sou da cidade de Janaúba, Minas Gerais. Mas Norte de Minas. Norte de Minas. Naquela cidade... Quente, hein? Muito. Muito. Eu costumo dizer que lá tem um sol para cada habitante.
né? Ainda bem que tem um rio que passa perto, as crianças se divertem muito. Gosto. Eu fui um desses que a diverti muito naquele rio. Mas voltando a falar do meu pai, era referência. Referência. Eu lembro que coisa de criança, a gente brincando e de repente o policial passou, achou que aquela brincadeira estava muito aquecida e ele segurou no meu braço e perguntou: "Você é filho de quem?" Eu falei: "Eu sou filho do seu Tiago." "Ah, não, vai embora, porque se eu te pegar e levar você lá no seu pai, meu Deus, é melhor que você ficasse preso." Não que meu pai era um homem violento, mas só de estar diante dele era um temor, um respeito tão grande. Eu convivi com meu pai a minha infância toda e até quase jovem. Eu saí de casa para o trabalho aqui na cidade de Patrocínio e tinha 18 anos. Mas eu não me lembro de levantar a voz para meu pai. Quando meu pai falava com a gente, era a autoridade máxima. E foi daí que eu tive a referência para Deus. Quando o Senhor me escolheu e eu entendi que eu sou filho, já começou a minha história aí. Um respeito tremendo, porque eu aprendi desde a minha infância a respeitar pai e mãe. E a palavra do Senhor vai falar que é o primeiro mandamento com promessa. Com certeza. Passei por diversas diversidades da vida, mas aprendi ao longo dessa caminhada não perguntar por que eu estou passando por essas diversidades, mas para quê? E eu sei que eu não sou o mais perfeito dos homens, não tem muito defeito, mas eu não seria o homem de Deus que sou se eu não tivesse passado por tantas diversidades que eu passei. Se eu não tivesse passado por tanta dificuldade que eu passei. Dá para imaginar, no contexto de hoje, uma família com 14 filhos. E automaticamente a família foi crescendo, porque os irmãos mais velhos foram casando, mas nunca saiu de volta do pai. Então, sempre comprava a casa do lado, do outro lado, e um bairro vai ficando um bairro meio que Medeiros. Uhum. Não é à toa que a rua que a minha mãe mora tem o sobrenome da família. Olha que legal. Né? Então, assim, é lindo. É lindo isso. Então, a família foi crescendo, mas a hierarquia de pai estava ali. Então, se um passava a dificuldade, todos passavam. Né? As pessoas iam fazer censo, por exemplo, e eles falavam: "Ah, essa aqui é a família mais grande de Janaúba." Não, não que seja, porque lá tem muitas famílias grandes. Mas, assim, pelo convívio de estar. Esse aqui é filho do seu Tiago, mas esse aqui é neto do seu Tiago. Né? E foi crescendo, um bairro meio que evoluído nesse sentido. Então, foi aí que eu tirei o parâmetro de unidade. Você sabe, eu prego muito sobre isso, sobre unidade, porque eu vivi isso. Né? Então, eu acho assim, hoje eu estou pastor, é um título. Mas, antes de tudo, eu sou filho. Com certeza. Seu Tiago, não só do seu Tiago, mas filho de um Deus poderoso, vivo, um Deus que pode todas as coisas e que, acima de tudo, por mais que as pessoas olham para Deus com medo, porque o temor é diferente de medo, né? A Bíblia nos manda temer Deus como nosso Pai, mas as pessoas olham para Deus como se fosse um ser ranzinza, bravo, irado. E eu aprendi a olhar para Deus com a essência do nome de Deus. A Bíblia vai nos ensinar que Deus é amor. Então eu aprendi a olhar isso e o contexto da vida. Foi um jovem uma criança que diverti muito, subindo em árvores, quebrei a janela dos outros, toquei a campainha e saí correndo. Me perdi da hora no rio tomando banho, o pai teve que ir atrás. Foi uma criança que deu alguns trabalhos. Mas teve infância. Mas tive uma infância maravilhosa. Muitos dedos estragados, rompida a cabeça do dedo, muitas torções no tornozelo, joelho. Tem um monte de barca no corpo, mas que infância linda. Isso. Às vezes eu fico pensando a privação dessa geração hoje, né? Eu falo até mesmo pelos meus filhos, que eles não têm essa oportunidade, não têm essa liberdade que a gente teve, né? Como era maravilhoso brincar com nossos amigos até tarde da noite. Você ainda tinha essa liberdade, hoje você não confia mais, né? E voltando na questão do pai, isso é que é importante a gente entender do pai. O senhor falou muito bem.
né, o senhor tinha temor do seu pai, né? Assim também a gente tem de Deus. Porque o pai corrige. Quando precisa, o pai corrige. Mas corrige por quê? Porque ama, né? Então, às vezes, e tem mais um ponto nesse sentido que eu acho legal a gente frisar. Que ele é pai de quem? O pai do Senhor era pai do Senhor. Por quê? Primeiro, porque o Senhor aceitou que ele fosse pai, né? Porque o Senhor podia ter fugido, podia ser aquele menino rebelde que não aceitava ali as correções do pai. Então, uma coisa que a gente vê nos dias de hoje é que todo mundo fala assim: ah, eu sou filho de Deus. Não é bem por aí, não. Não é todo mundo que é filho de Deus. Porque nem todo mundo quer tê-lo como pai, né? Então, uma das coisas, eu até estava conversando com uma amiga minha em Luiz Eduardo Magalhães, né? Eu estava lá esses dias e eu estava explicando para ela, né? Que todo mundo acha que é filho de Deus, mas não, porque nem todo mundo quer ele como pai. Porque quer ele como pai, aquele pai que abençoa. Tanto é que quando vai fazer suas orações só sabe pedir bênçãos, né? Mas não sabe é, olhar para Deus e dizer assim, pai, eu estou aqui para aceitar o que o Senhor tem para mim, as correções, né? Tava longe, filho. Luiz Eduardo Magalhães é Bahia? Bahia, 1.000 quilômetros. Deus! Tô andando longe. Lá também é um sol para cada dia. Lá, nosso Deus. E ó, voltando ali, você frisou um ponto muito importante, né? Por que que o filho é filho? Não só porque aceita ser filho, mas porque carrega o DNA do pai, né? Hoje a gente vê pessoas falando, eu sou filho, mas tem o DNA de Deus? Tem o DNA do seu irmão, Jesus Cristo? Tem a essência do Espírito Santo, que é a essência de Deus? É preciso ver isso. Hoje quase não se prega mais isso. Até que a gente vem batendo muito nessa tecla sobre algumas teorias defendidas nesses últimos tempos que apagou esse DNA, esse parecer com o pai, né? Eu costumo dizer que a convivência gera na gente intimidade e a intimidade nos faz parecendo um com o outro, né? Então o filho precisa trazer algo do pai. Ele não precisa ser idêntico ao pai, mas tem que trazer alguma coisa no DNA como filho, né? Isso é muito importante. E hoje, sobre a privação das crianças, e hoje nós preocupamos muito, e nós temos que preocupar, né? O mundo jaz no maligno. Com certeza. Assim, uma coisa que está me preocupando muito com a nossa geração, principalmente a geração da igreja, é principalmente sobre filhos de homens que trazem títulos, como eu, como o senhor, como os demais homens de Deus, quando passa de obreiro para cima, a cobrança fica muito grande sobre isso e as pessoas esquecem que são crianças. E criança foi feita para aprender. Ela vai aprender como? Exercitando. Com certeza. Para exercitar, a gente vai ter uma margem de acerto e erro. Só que somos tendenciosos a aprender as coisas mais perigosas da vida, como, por exemplo, pular do altar de qualquer maneira. Muito mais fácil do que aprender a descer pela escada. E é uma explosão, e isso está sendo represado dentro das crianças. Dentro de casa a gente prende porque a gente não tem muito. A gente leva no parquinho, mas só uma meia hora porque a gente não pode ficar muito tempo. A correria da vida não dá. Então o que acontece? Chega na igreja, ele tem uma energia represada. Com certeza. E ele vai pular. E a gente tem que ter um cuidado com a nossas prole, com a geração futura, que tem uma promessa muito grande. Um dia nós vamos falar sobre isso. Deus fala muito sobre o meu coração que o avivamento, ele vai nascer em nós, mas vai estabelecer nos nossos filhos. A gente precisa ter um cuidado de que essas crianças são portadoras de uma promessa. E que eu preciso ser o tutor, eu preciso ser o mordomo dessa criança, a fim de que elas possam viver e receber de Deus tudo isso. Como volta atrás. Sou hoje um filho de Deus porque eu aprendi a ser filho de seu Tiago Medeiros. Eu aprendi a ser filho da Dona Isidore. Né?
Então eu falo o nome dessas duas pessoas Com orgulho, com né? muito orgulho, um prazer, uma honra, né? E aí, o que as crianças precisam ter hoje? Eles precisam ter orgulho de dizer lá na frente, o pastor Brian, eu tenho orgulho de nascer filho do pastor Robinson, nasci no evangelho, mas tive um suporte lindo da igreja que eu vivi a minha infância. Ah, você nunca fez bagunça? Não, fiz muita bagunça, mas os obreiros sabiam tratar. Eles sabiam chamar a minha atenção, eles sabiam me trazer para perto. Esse dia eu fiquei apaixonado. Não vou falar o nome, questão de. A mãe chegou, pastor, esses dias fomos orar, pediu o meu filho para orar. E ele, do nada, falou assim: mãe, eu quero orar pelo pastor Wilson. Senhor, abençoa o pastor Wilson, meu amigo. É isso, essa essência que precisamos levar para essa geração nossa. Já está reprimida por não ter uma infância como a que eu tive, livre, né? Uma infância hoje bem limitada. Criança não pode ser mais criança, né? E a gente precisa ter esse cuidado num ambiente onde as crianças precisam se sentir acolhidas. Porque se a criança não se sente acolhida no âmbito da igreja, não se sente acolhida no âmbito familiar, ela provavelmente vai olhar para Deus e falar assim: ah, pai, meu Deus, não quero pai. As crianças precisam querer ter os pais por perto, eles precisam querer ter uma hierarquia na igreja. O pastor simboliza o pai, começa com P, pai, alguém que cuida, né? Então ele precisa olhar para Deus e ver a imagem do pastoreio, de pais que somos, para que eles possam amar a Deus assim como nós amamos. Com certeza. Pastor Wilson, e nesse sentido, como que o mundo tem trabalhado para derrubar isso, né? A gente tem visto um período onde a estrutura familiar tem sido destruída, né? E eu te falo, tem uma frase muito conhecida que diz que tempos fortes trazem pessoas fracas, né? Tempos fracos, pessoas fracas trazem tempos difíceis, né? E tempos difíceis constroem pessoas fortes. Nesse ciclo, aonde nós estamos? Nós estamos num tempo fácil, construindo pessoas fracas. Esse é o período que nós estamos. E o que eu quero dizer com isso? Nós estamos vivendo um mundo onde o assunto, né, feminismo, empoderamento feminino, tem sido muito grande, tá? O que eu vejo é assim, nada contra o assunto, né? Nada contra a mulher conquistar o espaço dela. Vejo nos últimos anos aí a mulher conquistando o direito de votar, de opinar, de se candidatar à política e tudo mais, né? Beleza, né? Eu estava comentando isso com uma pessoa esses dias. Mas nós estamos chegando a um momento desse assunto, o seguinte, as pessoas estão falando tanto nesses assuntos que os homens estão deixando de ser homens. Como assim? Já que as mulheres estão querendo tanto tomar o espaço, elas estão querendo trabalhar, então eu fico em casa. Ela quer administrar? Então eu deixo ela administrar. Entendeu? E aí, nós conversando esses dias, né? Eu conversando com um produtor, colega meu, e aí ele dizendo: Robson, hoje não tem mão de obra para trabalhar nas fazendas, né? Você não acha homens querendo trabalhar num trator, na enxada, né? Operar máquinas. Hoje o serviço agrícola também é um serviço legal, com máquinas caras, mas não tem homens para isso. Tanto é que tá começando mulheres nesse sentido também. Mas, pensando nisso, o que eu percebo, pastor Wilson? Que de tanto o homem deixar de agir como homem, a mulher que faça, tal, nós não estamos mais preparando crianças, jovens para um futuro nesse sentido, né? Isso quer dizer o quê? Isso está preparando um povo fraco, não falo só politicamente, mas até mesmo nas igrejas. Até mesmo nas igrejas. Entendeu? Então, nada contra as mulheres tomarem o seu lugar. Eu sou contra os homens deixarem de agir como homens. O que o senhor acha desse pensamento? Essa
é uma questão que eu amo falar. Porque eu voltando na minha infância, desde a infância, o pai sempre ensinou, assumiu o lugar nosso. As meninas da casa, elas sempre foram treinadas para serem boas mães, boas esposas, sem deixar de viver os sonhos que elas tinham. Meu pai foi um incentivador das minhas irmãs e dos meus irmãos a serem formados. Na época, há 50 anos atrás, um pai formar um filho era um orgulho. Então, eu amo essa questão das mulheres tomarem seus lugares. Até porque o universo mudou para esse lado. Só que eu discordo de algo. As pessoas dizem, o mundo diz, que as mulheres fortes são aquelas mulheres que assumiram o papel de homem. Eu discordo. As mulheres fortes mesmo são as mulheres que assumiram o papel de mulher. E se ela tem um homem de verdade que assume o papel do sacerdote lá, ela deveria desfrutar disso. Porque pessoas que entendem não só do mundo que vivemos, mas do mundo espiritual e da vida eterna, sabem que mulheres fortes são mulheres submissas. E aí nós vamos lá. O mundo diz que mulher submissa é aquela mulher pacata que não opina em nada, que não faz nada, que não tem autonomia em nada, que ela só lava o prato, faz a comida e leva os meninos na escola. Não é assim que a Bíblia ensina. A mulher submissa é aquela que ela debaixo da mesma missão do homem. Nós vimos na pandemia pastores que ficaram enfermos e que as esposas assumiram o lugar dele na igreja e a igreja fluiu. Mas quando esses homens voltaram da pandemia, eles assumiram o lugar deles. As mulheres voltaram para o lugar que era delas. Andando debaixo da mesma missão. Submissão é andar debaixo da mesma missão. E se for necessário, ela vai dirigir o carro, ela vai para as compras, sem perdão da palavra, sem diminuir o homem que está do lado dela. Por que não os dois ir à compra? Por que os dois não cuidar das finanças? Por que os dois não cuidar dos filhos? Por que os dois não ser o provedor do lar? Se é necessário, que seja. A Bíblia ensina que nós precisamos ser um. O que é do senhor da diaconisa Juliana. Não só os filhos, as finanças, as tristezas, as alegrias. Né? Quando um erra, todo mundo erra. Quando um acerta, todo mundo acerta. Quando um fica feliz, tá todo mundo feliz. Se chorar, chora todo mundo. É importante, igual o senhor falou. O importante é a unidade. É por isso que eu volto para a igreja hoje. Nós precisamos treinar nosso menino, mas não vai. Tem que deixar o menino ser menino. Tem sim, mas vai ter hora que você engole o choro, porque você é menino. Você é homem. Apareceu a barata lá. Vou pedir a menina para matar? Não, vai lá e mata a barata, rapaz. Você que vai matar a barata. Isso não é bicho que come homem, não. Se precisar, tiver com fome, nós que come. Claro. A gente pega, põe no espetinho e assa e come. Brincadeira, só para descontrair, mas é isso. Né? Então a gente tem que treinar. E é a hora, viu? É a hora, eu acho que é a hora. Onde todo mundo vê uma geração fraca, a igreja precisa ver uma remanescente. Com certeza, pastor Wilson. Jesus está voltando, pastor Wilson. E eu sou da linhagem dos pensamentos dos teólogos que acha que a gente passa pela tribulação. Eu estou saindo um pouquinho do assunto aqui, né? Daqui a pouco a gente volta. Mas, pastor Wilson, se nós vamos passar pela grande tribulação, o senhor acha que a igreja está preparada, pastor Wilson? Esse é o medo. Vamos deixar a linhagem, vamos deixar a teoria de lado. Eu prefiro estar preparado para passar a tribulação e não passar por ela. Com certeza.
É o meu Porque pensamento, né? Se os pré-tribulacionistas eles estão certos, eu tô feliz da vida, mas eu tô preparado para passar por ela, eu vou fazer igual no futebol, vou passar vou passar com o pé nas costas. não é? Mas imagina eu ter que enfrentar uma adversidade que eu nunca nem imaginei por isso. É o caso do acidente, nós vamos voltar. A gente passa pelo acidente e a gente não está preparado para ele. É bom? Não, Nós temos que não, passar. mas tem que passar. Então, se a gente é um homem cauteloso, a pista só me dá margem para andar 110. Então, eu vou andar só 110, eu chego de meia hora atrasado, mas eu vou evitar, às vezes, um acidente. Maravilha, se o acidente aconteceu, a mente desse homem já está preparada. Porque ele sabe o risco que ele está correndo. Agora, o difícil é você entrar na rodovia sem nenhum medo, sem nenhuma preocupação e ter que passar pelo acidente. Sim. Digamos que passaremos pela tribulação. A igreja não está preparada. E é onde Não eu está acho que é a preparada. nossa missão. Não está É preparada. onde a gente tem que, como pregadores dos fins dos tempos, né, pregar isso. As bases, o básico, né? Família, o pai, o que é o serviço da mãe, qual que é o serviço das mulheres na igreja, né? Qual que é o serviço dos homens na igreja? Não só dentro do templo, né? Quando a gente fala igreja, é no mundo. A primeira igreja é a nossa família. É claro, né? Então, se tem algo que eu tenho meditado muito, Pastor Wilson, é a questão do que é ser igreja. O senhor usou uma frase aí que eu até discordo um pouquinho do senhor, né? O senhor falou que o senhor está pastor, né? E eu não concordo. O senhor é, né, pastor, né? Porque, por exemplo, a gente fala assim: "Ah, eu vou me candidatar a prefeito de Patrocínio", um exemplo. Esse mandato durará 4 anos. Se eu não for eleito, né, eu não serei mais o prefeito. Então, nesses 4 anos, eu estou prefeito. Mas, a partir que acaba aqueles 4 anos, eu não sou mais, né? Então, esse é um estado transitório. Agora, a questão do pastoreio na vida do pastor, por exemplo, na vida de todos nós, é algo eterno. Então, não é algo que nós estamos, né? Mas é que nós somos. E aí, usando o mesmo raciocínio, nós não estamos igreja apenas quando estamos dentro do templo, né? A gente não é igreja só dentro do templo ou em um lugar ou outro específico, onde o contexto ali não. A gente é igreja, né? A noiva do Cordeiro, né? Então, a gente tem que assumir o nosso papel aonde a gente estiver. A gente tem que ser referência para as pessoas aonde a gente estiver, né? Mesmo quando a gente erra, e a gente erra com certeza, né? A gente não é santo, mas está num processo de santificação, né? O que é ser santo? É ser separado. O único que é separado do pecado, o único que é Jesus. Nós estamos num processo de separação. Seremos separados definitivamente o dia que nós formos, né? Eu não tô querendo isso muito rápido, né? E aí, Pastor Wilson? Então, enquanto aqui, nós lutamos. E se errarmos, ainda quando errarmos, que nós sejamos igreja, até mesmo para saber lidar com esse tipo de coisa, né? Então, que a gente consiga essa missão, entender essa missão, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui agora. Pode que esse vídeo hoje tenha 1, 2, 10 visualizações, mas isso aí, o testemunho do Senhor estará eternamente aí na internet, né? Eu creio que muitas pessoas serão tocadas pelo testemunho do Senhor. Quem que vai ouvir? É quem Deus quiser que ouça, né? Então, e que a gente então tenha essa hombridade como igreja, homens e mulheres, para fazer aquilo que fomos chamados, para fazer aquilo que nós somos. E o que nós somos é a noiva do Cordeiro. Com certeza. Eu falei sobre estar no sentido de título. Hoje eu vejo muito homens escondendo atrás do título para viver uma vida de qualquer maneira, né? Principalmente por esse título trazer muito peso sobre a vida daqueles que são liderados, né? Eu nasci para ser pastor. Glória a Deus. Esses dias eu estava até conversando com alguém e a pessoa falou assim: qual o seu testemunho de vida? Eu falei:
a não ser as aflições que passei, nunca fui além disso. Porque eu estava na roda, e muitos homens, um era ex-traficante, outro era ex-presidiário, o outro já era homicida, o outro tinha feito tocado terror quando jovem. E aí me perguntaram, eu falei, não, normal. A pessoa até usou uma frase, nós rimos bastante, né? Aí então você era um Zé Ninguém. Falei, ainda bem que o Senhor me acolheu e me deu uma identidade. Glória a Deus. Uma identidade. Então, assim, é muito bom. Essa, eu até vou corrigir isso nas próximas falas. Vou colocar isso de uma maneira mais clara. Não que eu imagine fazendo qualquer outra coisa da vida. Até esses dias eu estive conversando com uma pessoa, estava aconselhando uma pessoa, ela falou, pastor, onde você quer chegar? Eu falei, já cheguei onde eu tinha, só agora no céu. Não quero mais nada. E cada dia eu quero voltar à santificação. Cada dia eu quero errar menos, né? Eu quero chegar a um nível das pessoas à minha volta, pessoas que estão coladas em mim, olhar para mim e dizer assim, você não erra. Porque começa lá, no trabalho a pessoa olha para ele e diz, você é perfeito. Mas ele não tá, ele só te vê só no ambiente de trabalho. Você senta na mesa para almoçar e é só meia hora. Depois você cada um vai para o seu canto. Então, é pouco tempo que convive. Agora, a santificação é esse processo. A partir do momento que a nossa casa nos vê como exemplo, esse processo tá fluindo, né? Justos nunca seremos até que o Senhor volte. Isso aí. Né? Mas justificados. Então, ser justificado por Deus é pecar por acidente e cada dia esse acidente ficar mais distante. Né? É aprender que esse caminho que eu passei aqui ele tem muito buraco, mas o outro ali é melhor. Vai evitar de eu amassar uma rota. Fala porque sou motorista, né? Então a gente volta sempre ali. Então, assim, no mundo espiritual assim também. Né? Esse caminho que eu fui, caminho ruim. Passei por aflições, mas existe um outro caminho. Ixi, eu tenho umas histórias desse negócio. Né? Então é isso. Eu concordo que temos que voltar a nossa visão para Cristo. Um exemplo. Glória a Deus. Só seremos aprovados definitivamente quando nós olhar no espelho e ver Cristo falando, você tá bonito, hein? Eu fico imaginando Paulo, né? Quando ele disse assim, ó, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Né? Nesse dia ele já estava pronto para morrer. Eu acho que no dia que ele falou isso, Deus foi lá, é a hora, né? Não é à toa que diz. É. Viver para mim é Cristo, mas morrer é lucro. Se eu morro hoje, eu já vou direto para um lugar de descanso, eu não vou ter que passar essas aflições aqui. Paulo estava dizendo isso. Mas enquanto eu viver aqui, enquanto o Senhor não me chamar, eu vou estar sofrendo as aflições que Jesus passou. Ele estava dizendo isso. Paulo fala uma coisa e eu ouço outra. Eu parece que eu ouço Paulo falando assim, não, enquanto viver para mim é tão importante porque eu estou vivendo para Cristo. Mas morrer para mim hoje está muito mais. É muito melhor se o Senhor me chamasse hoje. E o cristão precisa ter essa certeza. Isso aí. Eu fico horrorizado quando a gente, como pregador, a gente fala, quem tem certeza da salvação? Uma igreja com 200 pessoas, 4, 5, 10, 15, quando muito, 50 pessoas levantam a mão tendo a certeza da salvação. Talvez, pastor Wilson, pela maneira que nós estamos ensinando, né? Eu acho que isso aí dá até um episódio só para nós falar disso. Nós podemos anotar esses tópicos. esses tópicos para cenas do próximo capítulo. Mas eu entendo, pastor Wilson, que nós, como pregadores, temos uma missão extremamente importante, que é ensinar isso para as pessoas. Robson, eu estava esses dias aconselhando uma pessoa e ela ficou maravilhada. O rapaz que estava lá do esposo ficou maravilhado. Quando eu disse, tá liberado, toma posse, pega. Mas tá, falei, tá, filho, você aceitou Jesus, você crê que você é filho de Deus? Sim. O que você ora? Eu oro porque Deus me dê. Pega, é seu. A salvação está assim. As pessoas aceitam Jesus, crê nele e ainda assim acredita que porque ele
Ele pecou por acidente, ele perdeu a salvação. E não é assim. Nós, como pregadores, você como teólogo, não só teólogo, mas professor de teologia, você sabe disso. E as pessoas também sabem, só não conseguem acreditar. As pessoas ainda estão muito presas na ideia de que para ir morar com Cristo ou ser. A gente tem que ser merecedor, né, de Cristo. A gente nunca vai merecer nada, né? Toda a honra e toda a glória é dele. E eu sempre falo isso, as pessoas têm que entender isso. Se as pessoas entenderem isso, elas vão tirar um peso grande das costas e entender o quê? Entender que não há uma pressão para estar com Cristo. Cristo só quer que a gente esteja com Ele. E aí as pessoas podem dizer assim, mas presbítero Robson, você está dizendo então que eu posso viver minha vida de qualquer jeito? Não. Pelo contrário. Quando eu aceito Jesus como Pai, eu aceito as correções dele, né? Então essa pressão não está em cima de mim. A pressão de ensinar o aluno está em cima de quem? Do professor. A pressão de ensinar o caminho correto para o filho está nos ombros de quem? Do pai, né? Então, se eu disse para Deus, pai, eu aceito o senhor como pai, então desce o burrai, pode ensinar e eu vou aprender. Então, eu vou errar? Vou, mas na hora que eu errar, ele vai me corrigir. Pode doer. Às vezes vai doer, como a gente é testemunho disso. Às vezes dói, né? Mas a gente aprende, né? Então, é muito importante a gente entender isso e aprender a pregar isso para a igreja. Eu não me lembro onde eu li ou onde eu ouvi, e nem quem escreveu. Mas não é a frase da minha autoria. Mas algum dos pregadores, eu creio que um dos avivalistas, eu gosto muito desse tema avivamento, ele disse assim, em uma entrevista, que depois que ele conheceu Cristo, depois que ele aceitou Jesus, que recebeu o Espírito Santo, ele nunca mais ficou em paz. Né? Aceitar o céu é aceitar que o Senhor vai te moldar. Muitas vezes moldar dói. Mudança gera desconforto. Então, a partir do momento que você aceita Jesus como seu Salvador, talvez vai potencializar algumas questões nas nossas vidas para que o Senhor possa nos treinar para passar por elas. Porque aí o Senhor vai começar a sinalizar, isso não é do meu agrado. Isso não é assim que eu gosto. Isso vai gerar desconforto, sim. E quando gera esse desconforto, o inimigo pega esse desconforto para colocar uma dúvida no coração das pessoas, dizendo, olha, se Jesus voltar hoje, você não vai para o céu. Tira de Satanás. É quem é corrigido é que o Senhor ama. Não é assim que é a palavra de Deus? Eu corrijo e castigo toda quanto eu amo. Qual o dever nosso? Só ser zeloso. Jesus quer que nós aceitamos Ele e passamos a zelar desse compromisso. Tudo o resto você vai fazer. Só quem convence o homem do pecado, justiça e juízo é o Espírito Santo. Então, a questão que nós estamos colocando em pauta aqui é que as pessoas não têm certeza disso, porque às vezes o inimigo eles veio para acusar. E eu preciso entender quem é meu pai e quem é meu acusador. Eu preciso entender que lá fora, na faculdade, eu vou sofrer bullying, eu vou ser chamado, se não for bom de futebol, de perna de pau. Mas para meu pai, eu sempre vou ser o filho amado. Vou ser o melhor Eu, o jogador. melhor jogador, claro. Não é isso? Então é isso que a gente tem que entender. Né? Né? Mas beleza, pastor Wilson, a gente deu uma volta aqui, glória a Deus por isso, né? A ideia é essa mesmo, é deixar Deus falar, né? Mas voltando lá para a infância, né? Então agora saindo ali do período de arrebentar a cabeça do dedo, né? E entrando mais na adolescência. Como que foi a adolescência do senhor? Como que foi esse contexto junto com os irmãos, com a família do senhor? Sim, em casa sempre foi muito bom, mas só que eu volto a falar, jovem, adolescente, ele está conhecendo. E lá fora eu tive muitos narizes quebrados em algumas briguinhas, apanhei mais do que bati, foi um aprendizado, né?
Hoje eu posso falar com as crianças mais violentas que isso não dá futuro. Eu creio que o Senhor permitiu passar por isso, né? Para que eu pudesse hoje ter autonomia para estar falando sobre o assunto. Porque se ele falar assim, quem é você? Não, eu sou aquele jovem, eu sou você hoje. Eu fui você. Por isso eu tenho propriedade para falar. Então eu fui um jovem bastante custoso, tá? Alguns princípios nunca rompi. Nunca defraudei ninguém, nunca fui uma pessoa que de má índole. Mas teve essas coisinhas. Amava futebol, perna de pau, por isso os dedos eram machucados, né? E aí, quando cheguei nos 17, 18 anos, aí a situação de uma família muito numerosa aperta muito, né? Passamos por diversas dificuldades. Eu lembro de ver a minha mãe dividir o alimento para os filhos e ela e o pai ficam sem comer. Isso aqui é ser pai, né? Isso aqui é lindo da gente ver. Então é isso que eu vejo, eu olho para Deus e vejo isso, né? Então, assim, com 16 anos eu precisei sair para trabalhar. Muito bom, porque minha família vem do catolicismo e eles são roxos, né? É uma batalha aí para pastorear a minha família, né? Graças a Deus que tem tido êxito, né? Hoje eu gosto de uma frase que primeiro a gente é hostilizado, a gente é repudiado, depois a gente passa a ser respeitado, depois passa a pedir oração. Quando eu chego nesse pedido de pedir oração, é porque dá um passo para a conversão. Então eu já cheguei nesse passo, eu estou muito feliz sobre isso. Glória a Deus. Eu aceitei Jesus, Robson, com 11 anos. Com 11 Um culto no anos? lar, um culto na rua. Hoje se faz muito pouco. Da Igreja Assembleia de Deus, né? Milagres, revelações, profecias, e eu fiquei maravilhado com aquilo. Se tem algo que eu amo no Evangelho, é os dons. Eu fiquei maravilhado com aquilo. Eu fui atraído, assim como Moisés foi atraído pela sarça que queimava e não consumia, eu fui atraído por aquilo. Falei, se essas pessoas podem fazer, podem curar pessoas, eu também posso, eu quero isso. Glória a Deus. Aceitei Jesus e cheguei em casa empolgado. Mãe, aceitei Jesus. Mas meu filho, você aceita Jesus dentro disso, não é assim, você não vai. Eu era obediente. Não vai, não fui. Mas quando eu terei 18, 16 anos, eu precisei sair para trabalhar. Lembro que em 2003, 93, eu saí da minha cidade e vim embora para Patrocínio. A única cidade que eu morei foi Janaúba, Patrocínio. Nunca morei em outro lugar. Vim para cá e meus tios era da Deus e Amor. Cheguei hoje, amanhã eu fui para a igreja. Amanhã eu já cheguei achando que eu era crente há muito tempo. E fui aprendendo com Deus, né? Casei e quando foi o processo de casar, eu fiz errado. Eu escolhi uma pessoa que não era da igreja. Deixei algo para os jovens, né, que vão estar nos ouvindo. Nunca decida dessa maneira. Ah, pastor, eu não posso cortejar uma pessoa que... Filho, poder pode. Mas traga essa pessoa para a palavra, para a mesma visão, até porque casamento é... É sempre, né? E aí, casei, fiquei muito tempo na igreja, cheguei lá na Desamor até ser cooperador, tesoureiro, fiscal. E aí veio o rompimento do casamento. Então o Não da senhor minha parte. se converteu na Assembleia de Deus com 11 anos. Isso ficou queimando o coração do senhor. Mas quando o senhor veio para a igreja, veio para Deus e Amor. Deus é amor. E ficou quanto tempo lá na... Fiquei na Deus é amor bastante tempo, hein? Fiquei uns 9 anos. E aí o casamento rompeu nessa época, não pela minha parte, por parte da pessoa, por ética não vou tratar o assunto, Uhum. mas o casamento ele só permanece se os dois estiverem Alinhados, querendo. né, querido? Não adiantava nada eu querer continuar casado se a pessoa não quisesse. Aí esse assunto eu não vou entrar porque envolve outra pessoa, não quero. E respeito, é a mãe dos meus filhos, Uhum. né? Eu respeito, honro ela em tudo que eu vou fazer, né? Não conseguimos manter o casamento,
Por mais que o casamento é para sempre, não foi da minha parte que rompeu, né? Foi da parte dela. Mas é uma ótima pessoa. Não precisava ter uma mãe melhor para os meus filhos do que ela, né? Então, honro ela, isso. E nesse período eu fui mal compreendido nessa denominação, porque eu era um jovem de 25 anos. E aí, quando surgiu a ideia de ficar para sempre, até Jesus voltar sem um outro casamento, eu falei, meu Deus, aí eu não consigo. E aí eu meio que afastei da igreja. Sabe quando a pessoa afasta da igreja, mas não afasta de Cristo? Com certeza. Eu vivi isso. Só que é impossível. É impossível ter uma comunhão viva com o Senhor sem congregar. Eu sou defensor daqueles que congregam, que tem uma igreja, tem um pastor, que tem alguém como líder. Eu não sou a favor dos desigrejados. Não tem nada contra. Mas eu não sou a favor. Né? É meu procedimento. E eu fiquei desigrejado por um tempo. E aí, do nada, eu tive um acidente e fui visitado pelo pastor Arnaldo. Então, a minha infância foi uma infância muito boa. A pré-adolescência, quando me tornei jovem, logo já assumi a responsabilidade com 18 anos de casar, e sempre na caminhada com Cristo. Fiquei um tempo longe da igreja, tive um acidente e fui visitado pelo pastor Arnaldo. Esse acidente foi acidente de carro. Acidente de carro. O senhor estava indo para? Eu estava indo para Uberlândia, ali perto do pedágio agora. Sim. Uns 35, 45 quilômetros daqui, de Patrocínio. E uma pessoa entrou ultrapassando de frente comigo, para não bater de frente eu saí para o mato. Graças a Deus as pessoas... O senhor estava sozinho no carro? Estava eu com bastante pessoas. E as pessoas machucaram, eu não. Eu fiquei irado com isso. E a palavra, o Senhor ministrou no meu coração. Você está sendo Jonas. Você está fora do propósito. Por mais que eu estivesse caminhando uma vida que aparentemente não é uma vida horrorizada, mas eu estava sem selhar, eu estava sem fazer a obra de Deus, algo que eu fui atraído por fazer a obra de Deus. Então, eu não estava fazendo aquilo que o Senhor tinha determinado para mim. Eu fui visitado pelo pastor Arnaldo e ele me convidou para ir na Ágata. Né? E quando ele surgiu o convite, por eu nascer da Deus e Amor, cheio de normas, eu falei, eu vou lá, mas não vou permanecer. Cheio de obrigações, né? Isso ali por 2016, mais ou menos? 2016. Foi bem no inicinho, quando o senhor foi para a igreja e eu já estava lá, não? Eu creio que estava. Já, né? Eu sou muito ruim de memória. Eu também não me lembro bem. Foi em 2016. Março de 2016. Março de 2016. Eu tô achando que eu entrei em setembro. Pastor, será que começou em 2015 lá? Porque inteirou 8 anos agora, não foi? Inteirou 9. Inteirou 9? Vai para os 10º agora. Eu creio. Tá. Então eu devo ter entrado na igreja setembro de 2015, então. Então já estava quase um ano lá. Isso. Porque o pastor Arnaldo, se não me engano, ele entrou em março ou junho, alguma coisa assim. Eu lembro que uns 3 meses depois eu entrei na igreja. Então o senhor entrou um pouquinho depois disso. Um pouquinho depois. Eu também sou muito ruim de memória, não me lembro desse fato. E aí, para ficar livre do pastor Arnaldo, na época, eu falo isso para ele, já falei até no altar, para ficar livre eu assumi um compromisso de ir na igreja. Eu vou lá só um dia mesmo, dou lá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, sumo, acabou. E eu cheguei na igreja. E eu ouvi a palavra e tal, não concordava com a liturgia do culto. Falei, mas não vou voltar aqui mais não. E eu saí da igreja, o Espírito Santo falava no meu coração, volta amanhã. Para obedecer, né? Eu fui ficando, até lembro de uma mensagem. Isso aí, eu fiquei mais ou menos um mês, mais ou menos, na igreja. Já estava sendo considerado pelos irmãos membro, mas no meu coração eu não queria ficar. Ainda não estava. Agora já não vou. Lembro de uma mensagem que ele trouxe. Eu acho que ele nunca mais pregou essa mensagem. Pelo menos quando não estava, eu viajo para fazer a obra fora. Não vi mais. Ele falou do peixe fisgado. A gente pode debater o tanto que quiser, mas depois que tiver fisgado mesmo de verdade, a tendência é cansar e vir para casa. E vir para a mão do pescador. Né? Então, ele colocou Jesus como pescador
né? O Espírito Santo ali como a linha, e como o anzol, né? A palavra como a linha que conduz o anzol, e a pessoa como o peixe. A mensagem foi falou comigo, parece que ele estava pregando para mim. O Senhor começou a trazer à memória tantas coisas. E o que acontece? Nessa teoria já entra, eu já tinha tido um acidente em 2008. O acidente foi em E 2008. eu estava desigrejado quando tive o acidente. Acidente terrível. Depois não vou voltar nesse acidente. E eu fui ali, falei, o Senhor vai me curar aqui. Ficar aqui, viu? E o Senhor me curou mesmo interiormente, restituiu a minha vida, e Deus foi agindo de uma maneira linda. O que acontece? Naquele culto eu falei assim, pastor, você não fez um apelo não, mas eu quero voltar para Jesus. E quero ficar aqui. Lembro que depois de um mês, mais ou menos, uma pessoa que tinha chegado ao patamar que eu cheguei na Deus e Amor, e ele fez uma pergunta para mim quando estava construindo a obra. Eu cheguei lá um dia, manco, nem consegui ajudar muito na obra lá, e ele perguntou, como é que tá gostando da igreja? Tá gostando? Eu falei, eu estou conhecendo Jesus. Estou conhecendo, estou voltando ao primeiro amor, estou conhecendo o Senhor de uma forma diferente. Por quê? Eu parei de agir pelo que as pessoas falavam e comecei a aprofundar na palavra de Deus, como nós temos defendido muito. Eu comecei a ler a palavra de Deus, Deus começou a me dar interpretação. Ainda não que as pessoas lá não deixem a mesma visão. Nada disso. Cada um foi chamado para um propósito. E o propósito deles são aqueles. Eu amo a igreja. Só que aí fui aprendendo uma forma diferente de agir. E aí eu fui tomando aceitação pela liturgia do culto, pela forma que o culto era conduzido. E amei aquele lugar. Amei tanto que me joguei. Me joguei, comecei a fazer a obra, trabalhar, porteiro, né? Depois já diácono, presbítero, hoje pastoreando com o maior prazer. Eu acho que a melhor decisão da minha vida foi ter aceitado Jesus. Foi ter aceitado Jesus me moldar. Aceitado ser barro na mão dele mesmo. Quantas vezes quebrei, mas quantas vezes o Senhor não desistiu, foi lá e fez de novo. Então foi lindo isso, tudo isso. A minha trajetória de vida é isso. Pastor, qual o seu testemunho de vida? É o que a gente vai contar aqui. Mas testemunho, é porque assim, a gente tá, né, e eu até brinco, né, não peça testemunho para Deus, né, testemunho a gente não pede. Testemunho é a nossa vida, é o como Deus conduz a nossa vida. Mas o mais importante, o mais interessante da história do Senhor é o como, primeiro, com 11 anos o Senhor ouviu a voz de Deus. A gente lembra de Samuel, né? Criancinha ali ouvindo a voz de Deus. E cresceu ouvindo essa voz de Deus. E aí, ver o Senhor crescendo até os 18 anos, ainda dessa mesma forma, obedecendo a mãe, mas o coração ali ardendo para voltar para Cristo, maravilhoso, maravilhoso. Nessa época, é bom ressalvar que com 11 anos eu estava fazendo a catequese para fazer a primeira Eucaristia. Nunca fiz. Eu ia até perto, eu arrumava alguma maneira de fugir. Por obediência eu ia, mas não permanecia. Não permanecia até o fim. Eu nunca fiz parte da Igreja Católica. O único sacramento da Igreja Católica que eu tive foi o batismo. Eu não tinha autonomia sobre a minha vida. Eu não sabia nem o que era batismo. Então, nessa época, eu batizei. Nunca tive outro. Porque eu aceitei Jesus com 11 anos na época de começar os primeiros passos. Eu aceitei Jesus na igreja evangélica, então eu não conseguia. Mas por obediência eu ia. Mas estava falando, quando o padre mandava rezar a Ave Maria, eu falava, tá fora, eu vou rezar, eu vou falar direto com Deus. Exatamente. Né? Nada contra ninguém, amo, respeito, né? Amo, respeito, convivo. Não é à toa que minha família toda era, né? Deus já trouxe algumas peças para o tabuleiro para nos dar força para continuar essa jornada. Mas assim, nunca eu aceitei Jesus mesmo de verdade. Então, de quando eu sou cristão? 39 anos. 35 anos.
Eu tenho 46, Uhum. 35 anos. Que maravilha. Pastor, mas e aí, beleza, o senhor voltou para a igreja, né? Foi fisgado lá. E aí, como que o senhor veio percebendo essa proximidade com Deus? Como que nesse intervalo, né? E agora uma nova visão, né? Então você vem da Deus é Amor, que é uma igreja rígida, usos e costumes, e muita regra para ser seguida. Aí vem para a Igreja Batista Ágape, onde não é tanto pregado assim o uso e costume, porém já é pregado uma proximidade com Deus, um relacionamento com Deus. Às vezes eu vejo as pessoas entendendo errado o nosso jeito, né? Esses dias para trás o pastor Arnaldo estava comentando comigo que um pastor teve a ousadia de dizer que nós não pregamos o verdadeiro evangelho. O pastor Arnaldo me disse isso, um pastor, o presbítero Robson, falou para mim que falou para o irmão que nós não pregamos o verdadeiro evangelho. E aí, como que o senhor entende essa nossa metodologia? Porque nós, pastor Wilson, entendemos o seguinte, que quanto mais perto nós estamos de Deus, assim como Paulo, quanto mais próximo ele ficou de Jesus, mais parecido com Jesus ele estava. Então, eu prego isso, para as pessoas se aproximarem de Jesus, conhecerem Jesus. Se ela roubava, agora perto de Jesus, parecida com Jesus, ela não roubará mais. Se é uma mulher e antes ela vestia roupas sensuais, na presença de Jesus, ela agora como igreja, adornada e que espera ele, ela tem, opa, eu não posso me vestir mais assim. Então, eu não preciso pastor, presbítero, pregar para essa pessoa o que ela deve ou não deve fazer. Ela tem que ouvir quem Jesus é, o que ele pregou, o que ele cobra. E aí ela vai se parecer. E outra coisa, pastor Wilson, a pergunta que eu tenho para fazer para o senhor. Hoje, de convertido, eu tenho 20 anos, né? 20 anos. Me converti com 16, né? Hoje eu tô com 36, 37, então 21, né? Nossa, eu tento passando que eu perdi minha idade. Então, 21 anos. Mas, pastor Wilson, e ainda assim me considero, às vezes, aqueles lampejos de meninice, de falar assim, caramba, isso não é uma atitude de um homem maduro, né? De um pastor e tal. E como que o senhor vê? Porque as pessoas dizem assim, nossa, mas esse cara aí já tem 10 anos que está na igreja, até hoje ainda age dessa forma, ainda... como que o senhor vê a questão da maturidade com Deus? Meu Deus. Duas perguntas, né? Como foi a transição? Como eu absorvi isso e fiz essa transição de uma denominação para outra, com liturgias e teologias diferentes? Para mim foi fácil. É algo que eu ensino muito. Eu acho que o primeiro passo depois de aceitar Jesus é buscar o Espírito Santo. Existem pessoas que dizem que tem que precisar de um tempo. Eu discordo, dentro da palavra de Deus. As pessoas na igreja primitiva aceitavam Jesus e eram batizadas no mesmo dia. Muitas pessoas receberam o Espírito Santo antes, receberam o dom do Espírito Santo antes de se batizarem. Eles aceitavam e logo Deus usava eles. O centurião, por exemplo, que chama Pedro. Pedro tem uma visão. Ali começa a nossa vida com Cristo. Eles falaram em línguas e antes de ser batizado. Pedro viu que eles receberam o dom de língua. Então, o primeiro passo do cristão é receber o Espírito Santo. Porque como o Espírito Santo move em nós? Ele é a conexão com Cristo. Não tem como ser parecido com Cristo sem o Espírito Santo. E o parecer com Cristo é uma transformação. O bolo, ele primeiro é fermento, primeiro ele é as matérias-primas. O leite, o ovo, a farinha. Depois ele mistura, que é o Espírito Santo, e depois ele vai para o forno. Então, o primeiro passo é receber o Espírito Santo. O Espírito Santo foi moldando a minha vida. Você lembra que eu disse que eu fui ao culto para ir para assumir uma responsabilidade? Porque meu pai ensinou que se eu der uma palavra, eu preciso cumprir. Eu dei uma palavra e fui pego nisso. Fui uma vez. E eu saí e o Espírito Santo disse, volta amanhã. E por eu ser obediente ao meu pai, eu voltei. Então,
Essa transição foi feita pelo Espírito Santo, eu nem senti. Eu me apaixonei pela transformação. Cada vez que eu descobria dentro da palavra de Deus que algo que eu pregava e que eu defendia não era bem assim, eu amava mais. Então, decidi aprofundar. Então, essa transição foi fácil. O Espírito Santo de Jesus me ajudou. Glória a Deus. Agora, sobre a maturidade, eu gosto muito das frutas, do ciclo da fruta. A manga é manga a partir do dia que o botãozinho, a florzinha vira um grãozinho, né? Não tem nem sabor de manga ainda. Tem sabor de verde, mas já é manga. Você é filho. E a maturidade de filho vai ser um ciclo. Existem pessoas que vão chegar na igreja e ele vai ter um nível de maturidade de um dia para a noite. Mas vai ser pessoas que vai ser como eu. Que ainda chamado, escolhido, ministro da palavra de Deus. Lembro de uma revelação que Deus me deu na Batista. Eu estava na portaria, Deus olhou para mim, Deus falou comigo claramente. Nunca esqueça que quando eu comecei a te usar, você não era convertido totalmente. Eu aceitei Jesus e a conversão foi aos poucos. Então os dons não estão, a salvação não está relacionada à maturidade. Porque o ladrão da cruz precisaria, é uma questão totalmente diferente, está fora do contexto, mas o ladrão da cruz, Deus falou, não, vou te ressuscitar e você vai passar um tempo na terra até que você crie maturidade. Não. Hoje você entrará na glória comigo. Né? Então esse relance de meninice que tem, não é só você não. Homens mais velhos na fé do que nós, muitas vezes vão passar por isso. Então, eu acho muito importante, porque eu me olho, né? Eu gosto de me olhar e perguntar para Jesus, mas, meu Deus, ainda tô fazendo coisas que é menino que faz, né? Aí a gente lembra daquilo que Paulo disse, né? Quando eu era menino, fazia as coisas de menino, agora que sou adulto, faço as coisas de uma pessoa grande, né? E aí eu ainda vejo isso. Mas, pastor Wilson, eu me vi homem quando eu casei, que eu fui fazer a compra a primeira vez, né? E aí eu imagino que as pessoas têm que entender isso, que vai chegar um dia que o Espírito Santo vai dar aquele baque. Opa, agora a partir de agora eu ajo de uma outra maneira, né? E por que eu estou dizendo isso com relação à maturidade? Justamente para as pessoas entenderem que a salvação não está atrelada a isso, né? A salvação está atrelada a um único fato, que é Jesus na cruz. Ele está disposto a nos perdoar de todos os nossos pecados. Mas ao nós estarmos perto dele, a gente vai ter essa maturidade cada vez mais, a gente vai estar cada vez mais parecido com ele, né? E ele nos conduzirá a isso, né? Por que eu digo isso? Porque a gente vê pessoas desistindo da igreja porque olham para outras pessoas até mais velhas de igreja, que estão agindo errado e elas desistem. Entendeu? Então, algo que eu queria que o senhor falasse, deixasse uma mensagem para as pessoas pararem de olharem para o homem. Uma coisa, pastor Wilson, que as pessoas têm que lembrar é que a igreja é um hospital. É um lugar de pessoas doentes. E por mais que as pessoas tenham muitos anos de igreja servindo a Cristo, ainda talvez pode ter uma doença que demore mais para ser curada, né? Então, que as pessoas possam se fortalecer nesse sentido, né? Sua colocação é perfeita. Eu acho que até que falar em cima ficou difícil agora. Mas deixa eu falar algo para você. Eu não me lembro hoje, mas até pesquisei, mas não me lembro. Se eu não me engano, o Senhor, nos seus sermões e os homens de Deus que pregam o Evangelho da Bíblia, estou falando da nossa atualidade, eles comparam, Deus nos compara como planta em muitos versículos. E eu gosto muito de perguntar isso para Deus. Qual é a necessidade de mostrar que somos planta, lavoura de Deus, que somos semeadura do Senhor? Que o reino do céu é semelhante ao homem, enfim.
Quantas vezes o Senhor falou isso? Muitas. Para exatamente a gente atentar para isso. Aí se todos concordam que nós somos uma semente na mão do Senhor, que é plantada numa terra boa, que é Cristo. Né? Que nós somos a oliveira brava que fomos enxertados em Cristo. Bíblia, né? Nós precisamos entender que a sua essência não é a minha. Se fosse na lavoura, talvez você seria um pé de café, mas talvez eu seria uma tamareira. E ainda que nós dois fôssemos pé de café, mas você é plantado numa região alta e eu sou plantado na região baixa. A maturação do seu fruto não é a minha maturação. Mas sabe qual que é o mais importante disso? O primeiro passo da maturidade, eu prego muito sobre maturidade, é entender que quando nós reconhecemos que somos imaturos em algum passo, estamos no passo da maturidade chegar às nossas vidas. Normalmente, quando nós reconhecemos, eu fui criança nesse sentido, raramente a gente volta a ser criança naquele lugar, porque já somos homens. O café, por exemplo, você está no ramo do café. A planta na barra, ela demora mais que no ponteiro. Por quê? Porque o ponteiro para de receber os nutrientes primeiro de que a barra do café. E recebe mais sol também, mais luz solar. Então, esses flashes que Deus, você disse, corajoso dizer que muitas vezes você se pega, esse é o raio de sol da sua vida, que às vezes não chegou na minha. Então, o seu grau de maturidade vai chegar primeiro que o meu. O que eu aconselho para as pessoas? O Senhor nunca mandou que eu olhasse para o nosso lado. Prova disso é Jesus. Quem lê a Bíblia sabe que ele foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Tiago. Ele se converte no processo depois que Jesus morre. Só ali ele foi aberto os olhos de que ele era realmente Cristo. Na mesma casa. Então na igreja vai ter pessoas que vai ter um grau de dificuldade maior que o outro. É preciso, quando os olhos serem abertos para algum defeito de algum irmão, a gente precisa conhecer esse irmão. Normalmente, qual é a nossa primeira atitude quando nós vemos alguém com atitude infantil de criança? Afastar dele, não é? Na verdade, nós deveríamos aproximar dele. Exatamente. A igreja tal tá assim, eu vou sair dela. Seja a diferença nela. Seja a diferença nela. Se Deus te plantou, qual é o nome da sigla do nosso podcast? UNC. Se Deus te plantou no UNC, não é para você ser igual aos demais que estão com o podcast, não. Precisa ser diferença. No ramo da internet. Com certeza. Ah, não deu certo, porque as pessoas... Às vezes alguém vai comentar em alguma parte desse texto que nós estamos errados. Eu vou largar de fazer porque alguém discordou. Eu vou largar a igreja porque alguém não está vivendo a mesma visão que é pregado no altar? Não, eu tenho que aproximar dessa pessoa e fazer dele um discípulo. Se eu quero que a pessoa seja igual a mim, eu tenho que fazer dele o quê? Discípulo. Mateus, quando é chamado, João, quando é chamado, Pedro, quando é chamado, eram discípulos. Jesus viu nele as pessoas mais difíceis. Jesus escolheu só pessoas difíceis e trouxe para perto. Jesus mostrou que a vida era diferente. Para as pessoas que saem da igreja, de qualquer maneira, seja diferente no lugar que você está. Deus te plantou lá para que você pudesse frutificar lá. E seu fruto não vai ser igual ao fruto do irmão. Mas quem sabe o seu fruto será mais doce do que o do irmão. Com certeza. As pessoas têm que parar, né? E quando a gente diz, a gente ainda dá esses lampejos de meninice, é justamente para as pessoas entenderem.
Justamente para as pessoas entenderem que o presbítero, o diácono, o pastor não são super-homens. Também erram, também falham, né? O que essas pessoas precisam ir até as igrejas, buscar, estar com Cristo, estar mais perto de Cristo, entender. Eu falo muito isso, né, nas minhas pregações. Quando eu vou começar, geralmente eu começo dizendo, pessoal, para ouvir o que vai ser dito. Porque as pessoas vão até a casa de Deus, mas não entram. O corpo está lá, mas a cabeça está lá de fora. Ou seja, ela consegue ir até a igreja, ela entra a porta dentro, mas a única coisa que ela consegue ver é o irmão, o que ele está vestindo, o que ele está falando, mas ele não consegue ouvir a voz de Deus que está ali. Não é à toa que quando nós pregamos hoje, quantas vezes a gente fala isso? Você foi atraído por Cristo. O irmão te recebeu na porta, mas antes do irmão te receber, Cristo convidou. Cristo conduziu até aqui. E ele conduziu a pessoa até aquele lugar, não foi para ouvir a voz do homem. Foi para a voz de Deus. E hoje a gente inventa desculpa para tudo, né? Mas se pergunta, por exemplo, qual foi a mensagem que foi pregada quarta-feira na nossa igreja? Não lembro mais. Pandemia, fiquei comendo assim. Só desculpa. Desculpa. As pessoas não querem sintonia, né? E o que é importante, tu não esquece. Eu tenho uma visão de algo. Até esses dias eu achei feliz demais. Falou essa visão no altar, eu achei. Falei, alcancei alguém. Um certo dia eu estava orando e falei com o Senhor, por que nós sofremos tanto? Eu perguntei uma vez, perguntei duas, perguntei três. E normalmente isso acontece quando a gente. As perguntas surgem quando a gente está sofrendo. Por que eu sou pobre? Vai ser num dia que você tiver com falta de dinheiro. Por que eu sofro? Porque você está sofrendo. Eu estava perguntando ao Senhor. E o Senhor, um belo dia, escovando os dentes. Quem tem esquecido da pergunta? Eu olhei no espelho e parece que a minha imagem refletindo lá falava comigo por telepatia. Pô, vocês passam devagar demais pelas coisas ruins da vida. E rápido demais pelas coisas boas. Eu nem entendi a pergunta. E eu fiz a pergunta para o Senhor de novo. Eu falei, Senhor, por que sofremos tanto? A voz veio da minha cabeça de novo. Vocês passam devagar demais pelas coisas ruins da vida. Sabe por quê? Porque as coisas ruins são mais importantes que as coisas boas. Sabe por que a gente olha demais para o irmão, olha para a história do nosso irmão? Porque é mais importante para nós a vida do irmão e não a vida de Cristo. Sabe por que nós lembramos da gafe que o irmão deu? No altar esquecemos o versículo que ele pregou? Porque a gafe é mais importante. A gente só dá atenção para aquilo que é importante para nós. Você já observou que quando você quer trocar seu carro e você pesquisa e vê lá uma BMW? Eu quero uma BMW. Sai na rua. Se você não vê duas, três BMW, é três. Mas se você passou naquele lugar toda a vida, aquela BMW teve parado no estacionamento todos os dias, você não viu, sabe por quê? Porque não era importante para você. Quando você diz assim, foque em Cristo, você está dizendo, dê toda a sua importância para Cristo. Não importa qual a roupa que o irmão vestiu, qual a forma que ele falou, mas importa mesmo o que Cristo falou contigo. E nós pegamos 45 minutos. É impossível gravar os 45 minutos. Nem nós sabemos. Eu sou daqueles que prego e depois quero ouvir a minha mensagem. Porque eu lembro os pontos fortes, os tópicos que eu marquei, mas como eu expressei? É impossível a pessoa gravar tudo. Mas em alguma parte da mensagem, Deus tem que ter falado com essa pessoa. Se Deus falou com você e vocês abraçam isso. Eu não sei qual versículo que o irmão pregou, mas ele disse que eu preciso estar focado em Cristo. Leve isso para a sua vida. Olha só para isso.
voltando ao assunto do acidente do senhor, né? Falou que foi em 2008, né? Mas dá mais detalhes aí, o senhor machucou, como que foi essa trajetória? Esses dias agora também o senhor passou por uma cirurgia, né? Tá até em recuperação ainda, né? Conta pra nós como que aconteceu tudo isso, por que que teve que refazer a cirurgia. Então, eu gosto muito do versículo que ele fala: no mundo a gente tem muitas aflições. E essa foi uma das aflições da minha vida. Um testemunho. Na verdade, eu tenho dois dias de aniversário, né? Mês de setembro, finalzinho início de setembro, meados de 7, 8 de setembro, eu creio que eu tinha passado o feriado e foi após o feriado. Eu creio que foi 8 ou 9 de setembro. Eu trabalhava numa distribuidora de gás. E naquela época não tinha esse safety car. Era uma cangaia colocada atrás da moto, onde colocava 3 bujões de gás. E eu lembro que eu tinha trabalhado feriado e no próximo dia era folga minha. Eu estava de folga, um colega de trabalho faltou e o proprietário me ligou: viu, você está disponível? Eu sei que você não bebe, então por isso estou ligando. Você trabalhou ontem, talvez se fosse outra pessoa, dos colegas seus, todos beberam. Então eu estou ligando para você. Não, eu vou, não bebo. Fui. Eu comecei no trabalho por volta de 9 horas da manhã e chegou o horário de pico, 11 horas. É a hora que as donas de casa estão fazendo o almoço e surge muito demanda de gás nessa hora. E eu saí com 3 entregas de gás, uma no Marciano Brandão, uma no centro e uma na Morada Nova. E a distribuidora era ali perto do viaduto, na Rui Barbosa ali. Lanchonetes que não, topa tudo, para quem conhece patrocínio, ali. Eu saí com a entrega de gás ali e peguei a Avenida André Coimbra, a famosa Avenida do Catiguá, que vai para Morada Nova. E ali a imprudência gera muito risco para os entregadores. A gente olha para o agora, para a situação, para a necessidade e esquece a prudência. E ali eu estava numa velocidade acima da via permitida, mas estava na mão livre. Normalmente todas as pessoas que trabalham com moto, sempre quando está numa demanda mais alta, sempre anda pelas avenidas que dá liberdade de você fluir. Nessa época, 2008, não tinha tanto quebra-mola quanto na cidade e nem tanto semáforo, né? As pessoas me questionam hoje: por que tem tanta... Eu falei: porque muitas pessoas como eu acidentou porque não tinha isso, né? E eu estava ali numa velocidade acima de 80 por hora, numa via de 40, e uma rua chamada Afonso Pena, aqui na nossa cidade, ela na época era mão em contramão. E a pessoa passou a primeira pista da avenida e bateu em mim na segunda pista ali. Como o lado esquerdo da moto fica beirando o canteiro, normalmente a gente anda ou mais beirando o canteiro ou mais beirando o meio-fio ali da linha de bordo do passeio. Eu estava ali no canteiro, porque eu estava em alta velocidade, beirando o canteiro. Então foi fatal. Bateu ali, eu fraturei fêmur, mão, joelho, a cabeça não deu nada, Meu né? Deus. E no chão ali, não desmaiei nem nada. Eu mesmo liguei para o SAMU, eu mesmo liguei para a empresa, disse que tinha acidentado, falei como. Eles mandaram outra pessoa, pegaram a moto, o SAMU veio. Na época não era SAMU, era Corpo de Bombeiro. Me pegou e levou para o hospital. Detectaram as fraturas, mas não tinha bloco cirúrgico liberado. E fêmur, você sabe como que é. Uhum. Normalmente dá embolia pulmonar. E na noite eu já comecei a sentir muita dor no peito e tal. E no outro dia de manhã já me levou direto para a UTI e fiquei 7 dias, quase 7 dias completo na UTI. Porque eu saí num dia de manhã e no dia de... 7 dias mais ou menos. Com 7 dias fiz a cirurgia, uma cirurgia de emergência, porque a embolia estava muito forte, já não conseguia respirar mais livre, né? O pulmão estava supercarregado. O médico chegou e me falou:
deixa eu te falar, precisamos fazer a cirurgia. Porque não tá tendo jeito, já estamos cogitando até de drenar seu pulmão. Mas o que acontece? Vamos fazer a cirurgia? Vamos. Fiz a cirurgia do fêmur, processo doloroso, muito doloroso, até que curasse, mas foi um milagre. Eu não morri do acidente, quase morri da embolia. Vamos lá. Lembro de uma frase que isso vai ficar na minha memória até que Jesus volte. O anestesista, uma mulher falou, Jesus te ama demais. Uma embolia do nível que você está, dá hacker, mas tem que fazer. Vamos fazer. E eu, pleno, de boa. Mesmo não congregando, mas... Firme com Cristo ali, sabendo. Isso. E ela falou assim, na hora que terminou a cirurgia, que eu estava na sala de recuperação, ela disse para mim, alguém te ama muito. A embolia foi contida na cirurgia. Mas só que essa cirurgia de reparação de fêmur, ela é uma cirurgia completa, de grande porte. Atenção, eu não sei quanto tempo passei na mesa, não lembro. De cirurgia. O procedimento não ficou pertinho, o osso não ficou o médico não conseguiu colocar o osso bem pertinho. Ele alinhou tudo, mas não conseguiu ficar pertinho. Quando tirou o raio-x, o osso estava com a distância de quase 1 centímetro. Quase 1 centímetro do outro. E aí fomos de novo para uma próxima cirurgia para tentar colocar esse osso junto. Mas nesse processo não deu certo, não colou o osso. Mandaram eu para Uberlândia e eu fiquei. Eu fui lá, fiz a consulta e fui passar para a mesa, para a fila de espera, para fazer a cirurgia, para fazer um enxerto e tal. Não era como hoje, né? Eu até fiquei surpreendido da recuperação, né? Hoje está com 10 dias, 9 dias que eu fiz a cirurgia. Então eu fiquei 2 meses praticamente de cama. Eu lembro que, meu Deus, o mais gostoso de tudo isso foi o banho depois de 8 dias. Meu Deus. Que depois que fiz a cirurgia, 9 dias. Eu passei pela recuperação e tive um banho. Então fiquei 10 dias na UTI tomando aquele banho de leite. Meu Deus, que sofrimento. É duro. Que sofrimento. Você com propriedade também teve, né? Então assim, passei por isso. E fui para Uberlândia, ali no tratamento, e o médico olhou e me acompanhou por muito tempo esperando sair a cirurgia. Um dia ele olhou para mim e falou assim, olha, vai colar. Você vai sentir muita dor, mas o osso vai colar. E é para tirar essas muletas. Pode andar. E eu fiquei rastejando. E Deus é maravilhoso. Ele falou, eu preciso voltar. Não precisa voltar mais não, vai colar. Já deu calo ósseo, vai colar, vai ficar bom. Eu acreditei naquilo. E saí do hospital rastejando. Minha irmã falava comigo, põe a muleta. Eu falei, não, o médico falou que não era para colocar, não vou colocar. Uma hora pulava, uma hora pisava. Isso passou de 16 anos. Só que ao longo da caminhada, a dor foi ficando menor. Foi se acostumando com a dor. Fui acostumado com a dor, parece que o osso criou um calo maior e eu não sentia tanto a dor. Quando as pessoas me lembravam, eu sentia, mas meio que a mente colocou no modo soneca. Eu não senti. Eu só lembrava que eu mancava quando alguém falava. Eu levo a vida normal. Tem vídeo na igreja eu pulando, cheio do Espírito Santo, com o osso do fêmur quebrado. Quebrado. Nossa. Né? O dia que o senhor me falou, eu fiquei impressionado. Eu falei, não é possível. E que aí, coisa. Passou e eu falei, não, tá colado. E sempre vinha na minha cabeça, vai lá, tira um raio-x. Até para contar o testemunho da cura. Né? Eu nunca fazia isso, sempre procrastinava. Aí um dia senti muita dor, eu sentia muita dor no joelho e tal. Eu falei, eu vou no ortopedista para olhar esse joelho. Acho que eu tô com dor no joelho. Tô com problema no joelho. O ortopedista olhou o joelho, nem raio-x não fez. Ele deu uns arranques no joelho e falou assim, não, você não tem nada no joelho. Não tem nada no joelho. Essa dor que você está sentindo deve ser de outra coisa.
E ele viu as marcas da cirurgia. Você fez outro? Não, fiz fêmur e tal. Não, vou pedir um raio-x do fêmur. Na minha cabeça, eu falei, agora chegou a hora de eu contar o testemunho. Ele vai ver que meu joelho está estragado, machucado. E doía muito na região da quebradura e no joelho. Porque o osso fez isso. Ele colocou a haste dentro do osso, ficou longe. Certo? Tirou o parafuso de baixo, a haste, o osso encostou. Só que a haste ficou maior, pegando em cima do joelho. Só que não estava estabilizada, porque já tinha tirado o parafuso aqui. Então tinha parafuso em cima na haste, no quadril, mas embaixo no joelho não tinha. E o senhor pulando aqui, dando soco aí, né? Um martelo batendo aí, né? O que o procedimento fez? Se tivesse estabilizado o osso quando ele criou o calo, diminuído a haste e estabilizado, ele teria colado. Mas a haste ficou solta. Então, os movimentos que eu fazia da caminhada, eu fui fazendo isso. Esqueci o nome do CID que eles falam sobre isso, mas o osso, ele meio que criou uma cápsula ali e ele ficou quase que um segundo joelho. Então eu sentia muita dor. Mas todo mundo falava, não, Fema, a gente sente dor mesmo. Só que não é a dor que eu sentia. E eu falei, tá tudo bem. Fiquei 16 anos sentindo dor. Então quando o médico olha isso, Deus encaminhou tudo, porque é uma cirurgia muito cara. E até próxima cirurgia, uma coisa que vinha na minha mente, porque eu tenho muito medo de agulha, muito medo de médico, a pressão sobe. Lembro que nessa época a minha pressão não abaixava, ligou no postinho, tá? Aí descobriu a síndrome do jaleco branco. E foi um tratamento psicológico para poder... Enfim. Então tem muito medo. Então se eu puder fugir de um procedimento, eu fujo mesmo. E aí o médico olhou e falou, nossa, meu Deus, como é que você está aguentando isso? Você tem muita sorte dessa haste não ter rompido dentro de você. E aí eu brinquei com o médico, não foi sorte, foi Deus, porque as artes que eu já fiz depois disso, já subi de monte, já trabalhei 13 anos e meio de moto, continuei trabalhando de moto, 13 anos e meio. Quantos livramentos que Deus deu de acidente que poderia prejudicar mais. Enfim, aí depois passei a ser motorista de encomendas. Já estou 2 anos trabalhando de motorista de encomendas. Foi quando surgiu esse novo diagnóstico. Trataram com os médicos e Deus encaminhou tudo. E no dia 18, às 4 horas da tarde, eu fiz uma nova cirurgia. O mesmo procedimento. Tirou uma haste dentro do osso, abriu o osso no meio, ali onde passa a haste, abriu para colocar uma haste maior e mais grossa, né? E fixou essa haste. Então, 2 horas e meia de cirurgia. Dessa vez eu não vi nada, Robson. Deus foi lindo comigo. Eu não vi, eu só vi entrando na sala de cirurgia, não vi mais nada. Então Deus permitiu. E fui pro quarto na quarta-feira, dia 18. O médico falou lá, eu não ouvi, mas as pessoas... A cirurgia foi um sucesso, top. Só repouso e agora a gente vai ficar de recuperação para depois a gente dar alta. Aí na quinta-feira o médico não apareceu. Mas à tarde o enfermeiro que veio, o médico passou, falou que não veio te ver, mas a gente deu tudo o diagnóstico seu. Estava apressado fazer uma outra cirurgia, mas falou que você é para descer da cama e dar uma volta seguro o andador. Eu falei, mas não desce da cama de jeito nenhum. Ele tá louco. Não desci mesmo. Né? Pode tomar banho. Eu falei, não, vou de cadeira de roda. E tinha uma cadeira de roda, eu montei na cadeira de roda. Fui, tomei banho de cadeira de roda. Na sexta, o médico chega. Não, pode descer da cama para andar. E eu senti confiança no médico. Falei, você tá brincando? Não, tô falando a verdade. Então, saí andando. Que maravilha. Me deu alta na sexta-feira, dia 20, andando. E a recuperação é isso. Já tô congregando de novo, já tô normal. Mas foi um grande livramento de Deus. E a recuperação, eu lembro, todas as vezes que eu oro, eu lembro da oração do evangelista Leandro. Ele falou, eu quero orar por você. Ele disse, Senhor, que não seja os médicos que operem o pastor. Não oro só para que a cirurgia seja bem sucedida,
Eu oro para que a recuperação dele seja um milagre. Ninguém acredita. O médico, na segunda, falou comigo, você é forte de dor. Qualquer outro não teria. O desafio é andar mesmo. Mas qualquer outro não andaria. E se eu te dizer que eu não sinto nada de dor? Que maravilha. Não é que eu sou forte, é porque Deus é bom. Não estou sentindo nada de dor. Eu manco ainda porque está acostumado na mente. Vai acostumar com O o lugar tempo dos aí. pontos, o corte, é 2 cortes grandes de mais de 15 centímetros cada corte. Um no quadril e outro perto do joelho. Dói porque tem ponto, enfim. Mas a cirurgia em si eu não sinto nada. Então é um grande milagre. 2 milagres, porque da batida, a velocidade que eu estava, a caminhonete é uma caminhonete de carga, um livramento, passar pela embolia e não ter sequela nenhuma, não tem sequela respiratória nenhuma. Outro milagre, conviver 16 anos com dor, vivendo a minha vida. Eu achava que estava com a vida normal. Muitas pessoas falavam, como tal? Quando eu contei isso, muitas pessoas falaram, meu Deus, até isso com Cristo é importante. E agora eu vejo quando Paulo diz que precisamos buscar a paz que excede todo entendimento. Buscar a paz, viver em paz, viver uma vida extraordinária com Cristo, não é estar isento das aflições, de dores, mas é ter algo de Deus que te faz passar sem sentir tanto. Eu volto lá. É passar por adversidade com rapidez. Muitas vezes eu estava, meu Deus, como é que eu vou ao culto? Mas Deus me dava força e eu culto. Eu esquecia que estava sentindo dor. Eu subia ao altar e pregava a mensagem. Às vezes, quando descia muita dor, eu tinha que ficar em casa muita dor. Mas no dia eu levantava cedo e ia trabalhar, como se nada tivesse acontecendo. E eu esquecia que eu tinha enfermidade. Eu vi uma vida extraordinária mesmo em meio à tribulação. Eu prego muito sobre vida extraordinária. Um milagre. O dia que o senhor me falou que o fêmur não estava colado há tanto tempo, o senhor andando. Então, assim, um milagre extraordinário de Deus. Eu estou vivendo o que o povo viveu no deserto. Tempo de provisão. Pastor Wilson, que história maravilhosa, né? Por mais que a gente olhe e a gente pense assim, nossa, mas Deus não faz mais o que fazia antigamente, né? Eu não concordo. Concordo de jeito nenhum, né? As pessoas é que não conseguem enxergar. Pastor Wilson, o senhor acha que aquele povo, quando viu a água brotar da rocha, eles entendiam o que estava acontecendo? Eles só queriam beber a água. Entende? Eles não entenderam quando eles passaram a seco no Mar Vermelho. A cabeça deles ainda estava no Egito, eles estavam experienciando aquilo, aquela euforia toda, as pessoas não param para prestar atenção, entendeu? Eu sempre digo isso na igreja, que aquela multidão que seguia Jesus tinha pessoa de todo jeito. A maioria estava ali para caçar erro em Jesus, em vez de observar os milagres, as palavras maravilhosas que estava sendo dita. Entendeu? Então a gente, pastor Wilson, tem que olhar para a vida da gente, seja nos mínimos detalhes, e perceber o agir de Deus na nossa vida. Né? Eu acho que essa falta de visão das pessoas é o que mais entristece o coração de Deus. Deus não. As pessoas dizem assim, né, tinha até um hino antigo do Voz da Verdade, né? Há momentos que Deus se cala. Eu não acho que Deus se cala, eu acho que as pessoas param de ouvir, né? Então, maravilhoso o testemunho do irmão, tá? Deus continue abençoando. A gente já vai estar passando, né? A barriga já está roncando, já está na hora do almoço, né? Mas antes da gente dar o término, eu quero que o irmão deixe aí uma palavra de vida, né? Depois de um testemunho maravilhoso desse, né? Igual comentei com o senhor, o corte aqui vai ser pouca coisa, não tem nada. Eu gostei demais do papo, gostei demais né, de ser o nosso primeiro episódio de muitos, tenho certeza, né?
a gente vai combinar outras vezes da gente entrar na palavra e trocar ideias sobre a palavra que é o chamado, né? Mas eu fico muito feliz. E agora, para a gente dar o termo, que o irmão possa estar direcionando aí para quem está nos ouvindo. É igual eu disse, talvez agora no início, o canal tá no início, ainda tá bem. Talvez tenha poucas visualizações, mas esse vídeo vai estar na internet por toda a eternidade aí, né? Por tanto tempo. E eu tenho certeza que Deus vai levar esse testemunho ao coração das pessoas corretas, das pessoas certas, né? E eu tenho certeza que através do testemunho do pastor, muitas pessoas se renderão aos pés de Jesus. Tem toda a liberdade. Fale com propriedade em nome de Jesus. Gosto demais de Eclesiastes. Eu amo a Bíblia, desde Gênesis. Eu vejo Cristo em Gênesis. Então eu vejo Cristo de Gênesis ao Apocalipse. Mas eu quero deixar uma palavra de Eclesiastes 3. Existe tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Eu quero começar dizendo que todos têm um propósito. Todas as pessoas têm um propósito. Por mais que a sua vida hoje esteja em tribulação, mas é uma fase transitória, porque Deus tem um propósito para a sua vida. A minha mensagem é que em meio às dificuldades, às aflições, creia que tudo tem um tempo. É tempo de sorrir, é tempo de chorar. Tempo de se alegrar também. É tempo de morrer, mas é tempo de vida. Né? É tempo de para todos os propósitos do céu. Não importa o que você está vivendo. Se foram 16 anos de dores, se a noite escura que você está passando, ela durou já uma semana, um mês, um ano, mas o dia vai raiar. Porque o propósito da noite é mostrar as estrelas, mas o dia é te dar oportunidades. Então o dia vai chegar para que você vejam as oportunidades. Se Cristo permitiu que o seu telhado fosse tirado, contemple o céu. Contemple tudo de mais maravilhoso que Deus tem no universo para te mostrar através da noite. Se a tempestade chegou, se as aflições chegou, não é porque ela chegou, mas para quê? O que o Senhor quer te ensinar com isso? Eu confesso para você, Robson, que toda a minha vida foi uma aprendizagem. E eu ainda preciso aprender muito. Muito. Porque eu olho para todas as vezes que tropecei, para todas as vezes que corri, para todas as vezes que fui abençoado, para todas as vezes que às vezes me senti excluído. E vejo Deus me moldando. Vejo Deus me instruindo, me levando a esse lugar. Então não importa o que você está passando. Não importa o que você está sentindo. O importante é que Deus está te moldando para uma grande obra. Nada acontece por acaso. Gosto muito de uma frase que você disse. Não existe coincidência. Existe cristocidência. Né? Não é porque você nasceu assim. Não é porque tem que ser assim. Não. Deus está te levando a um lugar. Gosto muito de defender a tese das boas escolhas. Né? Mas até as sementes ruins que nós plantamos, Deus permite para que nós possamos aprender algo do céu. Né? E para todos que ouvem o nosso podcast, a pergunta que sempre vem, ou a indagação que sempre vem, será que estou sendo amado? Oro para que Deus abra os nossos olhos, para que possamos ver além das circunstâncias, que possamos ver o quanto nós somos amados por Cristo. E que possamos passar pelas coisas ruins da nossa vida com muita rapidez. Mas quando o Senhor nos proporcionar momentos bons, nós possamos ficar e deleitar deles. Glória a Deus. Nós passamos um dia inteiro de tribulação, dificuldade, luta, mas chegamos um momento que nós recebemos a presença do Espírito Santo. Qual o lugar que devemos ficar? Na presença. Deserto é só transitório, é só uma passagem. Aprendizado. Aprendizado. É isso aí. Deus abençoe a vida do Senhor e de todos que nos ouvem em nome de Jesus. Amém. Pastor Wilson, muito obrigado por esse
Bate-papo, que tempo precioso, que coisa maravilhosa. Eu confesso que me surpreendi. A gente é o primeiro dia, a gente ainda está organizando algumas coisas ainda meio no improviso, né? Mas que maravilha que foi esse momento. Então você que está aí em casa, onde você estiver ouvindo, tá? Que Deus continue abençoando a sua vida, tá? Eu quero te pedir o seguinte, né? Compartilha esse vídeo, deixa o seu like aí, tá? Comenta aí o que que você achou do testemunho do Pastor Wilson, tá? O Pastor Wilson vai estar voltando aqui outras vezes, então você pode deixar aí embaixo também um comentário aí sobre qual tema que você quer que a gente debata aqui, que a gente traga para a gente aprender da palavra do Senhor. A gente vai conversar muito, né? Vou trazer outras pessoas, Pastor Arnaldo, né? Eu já tenho aí combinado com o presbítero Diogo, né? Que vai estar trazendo o testemunho dele também, que é tremendo, você vai ver, tá? Mas então compartilha, comente, tá? Deixa seu like aí, envia para o maior número de pessoas possível, para que esse testemunho maravilhoso do Pastor Wilson alcance o coração do maior número de pessoas possível, tá? Então, lembrando, este é o UNC Podcast, né? O podcast para você, para sua família, um podcast para um novo começo. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.